Olá, quinto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula de ciências, certo? Espero que vocês tenham aproveitado bem, né? O feriadão de carnaval, tenham se divertido, tenham descansado, né? A gente sabe que esse ano a diversão foi um pouco diferente, então não poderia ter aquelas aglomerações, naqueles blocos de rua, né? Que nós estamos acostumados a ver, mas pelo menos deu para a gente descansar, né? E hoje nós vamos falar. É até bom a gente falar sobre isso, porque nós estamos na época da pandemia e muitas pessoas estão cada vez mais fazendo uso de instrumentos, né, tecnológicos como computadores, tablets, celulares. E se antes as pessoas já usavam muito fone de ouvido, hoje em dia, né, já que muita coisa agora está voltada à tecnologia, então as pessoas estão usando ainda mais. Mas qual é o problema de tudo isso? O saber usar. Não é errado você usar um fone de ouvido, não. Mas o que é errado é a forma como muitas vezes você usa o fone de ouvido. Como nós usamos o fone de ouvido muitas vezes. Não é? Às vezes a gente se empolga, aumenta demais o volume. E a gente acha o máximo, né? Ah, eu estou ouvindo muito bem, esse fone é muito bom, esse fone é muito potente. Eu estou ouvindo tudo. Pode até ser que nisso ele seja bom. Mas será que o fato da gente aumentar demais esse volume está fazendo bem para os nossos ouvidos? Tá não. Muito pelo contrário. A gente está prejudicando os nossos ouvidos e muito. Existe uma medida que é chamada de decibéis. E esses decibéis, eles são medidos para que a gente possa ouvir até uma certa quantidade desses decibéis. Se a gente exagera, a gente prejudica a nossa audição. A gente botando fone de ouvido, a altura é uma. A gente ouvindo alguma coisa sem o fone de ouvido, a altura pode ser outra. Mas é muito comum, né, as pessoas ignorarem isso. Aí tem gente que fica com dor de ouvido, fica com dor de cabeça, mas não sabe o que é. Aí vai ao médico e o médico pergunta logo: você ouve música muito alto, muito alta? Você usa fone de ouvido? Aí é que a gente vem pensar. Aí a gente diz o quê? Eita, estou exagerando na altura, né, nos volumes das coisas que eu escuto. É aí que a gente descobre que aquela música boa, né, que a gente bota nas alturas, ela é boa, mas ela pode se tornar um pesadelo na vida da gente. E a audição é uma coisa que a gente vai perdendo ao longo da vida. Eu escuto, mas quando a gente é criança, a gente ouve melhor. Quando a gente chega na idade adulta, a gente já não ouve daquela forma que a gente ouvia quando era criança. Quando a gente chega na fase, né, na terceira idade, que a gente se torna idoso, a nossa audição, aí é que ela já não está mais como era antes mesmo. Né? Mas isso é porque a gente quer? Não. Porque ao longo da vida, a gente vai perdendo mesmo. Tem barulhos que a gente pode escolher se escuta, mas tem outros que infelizmente a gente não pode. A gente está passando por um local, de repente vem aquelas motos, aqueles carros fazendo um barulho enorme. A gente não vai poder escolher. Né? A gente pode até tentar tapar o ouvido, e não vai adiantar de muita coisa, mas a gente não vai escolher. Né? Tem barulho que é muito chato mesmo, né? Que incomoda bastante a gente, mas infelizmente não depende da vontade dos nossos ouvidos, ouvir ou não. E a gente vai ver que cuidado com a audição
não é apenas cuidado com o volume de uma televisão que eu boto na minha casa, que eu assisto na minha casa, do som que eu boto na minha casa, do fone de ouvido, tem outras coisas mais. É, audição. Eu vou contar uma coisa a vocês. Imagine uma pessoa que ela nasceu escutando tudo. E de repente ela perde a audição. Como essa pessoa não se sente? Né? Ela já era acostumada a ouvir tudo, e de repente ela perde essa audição. Tem pessoas que já nascem sem escutar, mas tem outras que aconteceu um acidente, né, ou teve alguma doença, algum problema e a pessoa deixou de escutar totalmente. Imagine isso, né? Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa audição, né? Tem aqueles barulhos, eu já vi muito isso em festas. Tem gente que estão aqueles caixas tocando. As pessoas fazem questão de estar ali em cima daquele caixa. E o volume da música em toda altura. A pessoa no momento está achando massa, está dizendo, tá muito bom, aqui eu estou escutando bem, eu gosto dessa música, eu gosto desse cantor. Mas aquilo ali no momento pode estar sendo bom para ela. Mas depois, ela com o passar do tempo, se ela tem o costume de estar fazendo isso, ela vai sentir dor de cabeça, dor de ouvido, e vai achar até que está com outro problema. Não é. Um problema na audição. Né? Os nossos ouvidos, eles precisam ser cuidados. Tem gente que, meu ouvido está coçando, aí pega alguma coisa. Nunca faça isso. Eu já vi, eu já vi gente coçando o ouvido com várias coisas, né? Que é um absurdo. Tem gente que quer botar lápis no ouvido, tampa de caneta, quer botar um monte de coisa, né? Já vi gente botando brilho e tudo mais. Nunca faça isso. Se seu ouvido coçar muito, você limpe, peça a um adulto para limpar o seu ouvido com cotonete normalmente. E o cotonete, ele não pode ser colocado no ouvido de todo jeito, não. Porque ele pode empurrar mais ainda a sujeira. A sujeira do nosso ouvido é aquela cera, né? Em algumas pessoas elas são um pouquinho marronzinha, em outras elas já são um pouquinho mais amarelinhas. Mas tem algumas pessoas que têm a cera mole, tem outras pessoas que têm a cera um pouco mais dura, né? E o médico, ele vê. Se você tiver cera demais, ele vai passar um remédio para você pingar no seu ouvido, para que ele possa fazer algum procedimento para poder limpar e você poder escutar normalmente. Mas tem, infelizmente, algumas pessoas que têm esses costumes de querer coçar o ouvido com tudo que encontram. Pontiagudo, principalmente, né? Aí o que é que acontece? A pessoa começa a coçar, empurra, bate no tímpano. Risco total de perder a audição. Tem gente que vai limpar o ouvido, aí coloca o cotonete e sai andando pendurado. Nunca faça isso, gente. Se for limpar o seu ouvido, limpe para tirar o cotonete na mesma hora. Não bote o cotonete e sai andando pelos cantos, não. Porque se você bate em algum local, ou alguém bater em você, mesmo você batendo no local sem querer, ou alguém batendo em você, esse cotonete entrar pode lhe prejudicar também, né? Além da dor, você ainda pode ficar com surdez. Então, a gente precisa ter esses cuidados. E nessa época de pandemia, todo mundo querendo ouvir lives, querendo ouvir várias coisas, coloca um fone naquela altura, né? Que a gente tá, não sei quantos metros de distância está ouvindo. Isso também é prejudicial. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Aí, ó, tá a representação. Agora mesmo, tá ruim, né? Porque quem falava baixo, tá horrível da gente escutar, por conta da máscara, né? O som ele já não sai tão nítido como antes. A gente está na sala de aula, a gente diz, fulano, fala um pouquinho mais alto, por quê? Mas aqueles alunos que falam bem baixinho, com a máscara não sai nada, né? A gente não escuta nada. Pessoas que falam muito baixo, elas até se esforçam. O professor fala alto mesmo, então todo mundo escuta, com máscara ou sem máscara. Mas aquelas pessoas que falam baixo, né, estão
sofrendo para poder aumentar a voz, né? Para que outras pessoas possam escutar. E a gente está sofrendo para tentar ouvir outras pessoas, né? Porque... Mas isso aí a gente precisa ter muito cuidado, né? Por exemplo, você está em algum local, veio uma formiga, entrou no seu ouvido, uma muriçoca, um inseto que seja. Procure a ajuda de um adulto, né? Porque ele vai levar você ao médico e o médico vai tirar esse inseto da forma correta, sem prejudicar o seu ouvido, que é um problema, né? Vocês já imaginaram? Então, limpar o ouvido, a gente precisa ter muito cuidado, não é? Você não acha assim, ah, eu vou limpar o ouvido, é muito fácil, eu pego um cotonete e faço isso. Não é. Tem até a forma de como a gente passe cotonete para que não sejam empurradas mais ceras para os nossos ouvidos. Tem isso também. Tem a posição da gente ir tirando essa cera. Outra coisa, cera não se tira tudo. Aí você diz assim, nossa, é para a gente ficar com o ouvido sujo? Não. A cera é uma proteção do nosso ouvido. Mas a gente também não precisa, não deve deixar acumular. Porque se a gente deixar acumular, a gente pode, inclusive, ficar sem escutar. Pode ter uma infecção. Então, tudo o nosso corpo produz na medida certa. A não ser que a gente esteja doente. Né? Mas tem o jeito certo de tirar. E outra coisa, se você for tentar tirar tudo, você vai ter que cada vez mais introduzir esse cotonete no seu ouvido. O que é que pode acontecer? Surdez, porque você vai botar lá, né, e não pode. Então você precisa ter cuidado nisso aí também. Você está num local, foi tomar banho de mar, foi tomar banho de piscina, sentiu que entrou água no seu ouvido, procure tirar. Às vezes entra, demora a sair um pouquinho, quando sai a água já sai quentinha, né? Mas a gente precisa evitar isso. Tá deixando a água entrar no ouvido, essas coisas, né? Porque pode prejudicar também. Tá? Tem inclusive pessoas que vão até ao médico para poder retirar essa quantidade de água que entrou. O fone, né, como eu já havia falado, muitas pessoas estão ouvindo nas alturas. Tem gente que a gente, quando sobe no ônibus, por exemplo, a gente sabe até o ritmo, o cantor, a música, tudo que a pessoa está ouvindo. Porque é tão alto que mesmo que a gente não esteja com fone daquela pessoa, mas a gente está ouvindo tudo perfeitamente. Isso não é bom, não. A pessoa pode estar achando o máximo ali. Ah, eu adoro esse cantor. Aí tá ali, ó, naquela felicidade, né? Ah, essa música é muito boa. Eu gosto dessa música. Aí ainda bota para repetir. Aí tem gente que não se contenta, ainda quer aumentar mais. Futuramente, vem as consequências. As consequências, elas nem sempre chegam assim, aos pouquinhos, não. Né? E como eu tinha falado a vocês, tem barulhos que a gente pode escolher se escuta ou não. Mas tem barulho que a gente realmente não escolhe. Não tem como escolher. Exemplo, temos aqui na imagem o quê? Buzinas. Tem motos, né, carros que buzinam muito no trânsito, ou vai parar na casa de um vizinho nosso, ou na nossa casa e buzinam demais. Né? Tem ali em cima, aqui, ó, o desenho da sanfona. Tem, inclusive, alguns instrumentos musicais, né, que as pessoas tocam e botam nas alturas também. E isso prejudica a nossa audição também. Helicóptero. Quem aqui nunca teve um helicóptero passando baixinho? Bem perto, está bem pertinho da nossa casa. Parece que está até dentro da nossa casa, né? O barulho. Então, é um barulho desagradável também. Megafone, isso aqui, ó. Você passou em algum lugar, você vai no centro comercial, por exemplo, tem as pessoas, promoção disso, não sei o que, se você comprar isso, você ganha aquilo, não sei o que. Você passa, vai aquele som todinho pro seu ouvido. Você passa por outro lugar e tem uma pessoa gritando no microfone.
também, né? Parece que o microfone ele não teve utilidade para aumentar a voz, não. Tem gente que não se contenta, quer gritar mais ainda, né? O rádio, né? O rádio, as pessoas que têm som em casa. Tem vizinho que, por exemplo, está ouvindo música, ele não quer ouvir música sozinho, ele quer que a rua todinha escute. Aí bota naquela altura que você está lá na outra rua, você vem lá na esquina, você já está ouvindo, porque você sabe até os gostos musicais, né? Você vai dizer assim, esse vizinho tem bom gosto, porque escutou isso, aí esse vizinho tem um gosto ruim, viu? Porque escuta tal música, né? Não precisa tudo isso, né, gente? Tem uma festa na casa da gente, agora no momento de pandemia não, mas quando tinha as festas na casa da gente, a gente botava as músicas que a gente ouvia, né? O certo era aquela altura ali que quem estivesse na festa ouvisse, mas as pessoas querem convidar, tem gente que quer convidar a vizinhança toda para ouvir, né? Então, olha o problema, né? Os instrumentos musicais, né, também produzem sons. Por exemplo, a gente escuta uma música, a gente diz assim, olha, o ritmo dessa música é muito bom. Mas para que tenha música, tem que ter o cantor, claro, né? Mas tem que ter os instrumentos para poder acompanhar aquele cantor também. E existem os instrumentos de corda. São instrumentos que, o nome já está dizendo, né? Tem essas cordinhas, que nós estamos vendo aqui. E tem um certo ritmo, né? As pessoas, elas... Cada corda dessa tem a nota, né? Tem... Então, as pessoas que tocam esses instrumentos, elas sabem, né, quais são as cordas que elas vão dedilhar para poder fazer esse som, que é o violino. No violino tem um instrumentinho, né, que é passado nessas que é passado nessas cordas, né? Viola d'arco, o violoncelo. Então, são instrumentos que tem, né, feito uma varetinha que vai passando nessas cordas para poder ter um ritmo. Tem o contrabaixo, a harpa. A harpa, inclusive, é um instrumento de corda muito antigo. Quando eu digo muito, é muito mesmo, tá, gente? Antiguíssimo, né? Então, e esses daqui são aqueles instrumentos que as pessoas, né, tocam também de corda, são instrumentos que as pessoas dedilham, né? As pessoas usam os dedos mais. O violão, né, bem comum, a gente vê. A guitarra, o baixo, viola caipira, o cavaquinho, né? As pessoas usam muito, as pessoas que tocam pagode usam muito. O ukulele e a harpa novamente aqui, que apareceu aí, né? Apareceu na imagem anterior e apareceu nessa também. Então, tem instrumentos de corda, já tem aquelas cordinhas fininhas. E instrumentos de sopro, a pessoa que toca instrumento de sopro, ela tem que ter muito fôlego. Mexe muito com a respiração dela, né? Esse ano, por exemplo, nós tivemos o carnaval essa semana. E não estivéssemos na pandemia, estivéssemos normal, a gente ia ver bastante. Né? Porque vinham os blocos, então vem a orquestra tocando, as pessoas tocando esses instrumentos. Imagine você subir e descer as ladeiras de Olinda, o sol daquele jeito, né, que a gente que é do Nordeste conhece bem, a gente está sentindo na pele. E as pessoas, músicos, tocando e subindo e descendo ladeira. Né? E instrumentos de sopro, a gente tem o saxofone, corneta, flauta, né, trompete, tem várias coisas vários instrumentos que a gente pode utilizar como instrumento de sopro. Né? Então, as pessoas têm esses botõezinhos aqui, ó, as pessoas fazem, né, as notas, tocam, além delas utilizarem o fôlego, elas também utilizam os dedos, né, para poder colocar essas notas. Né? Então não é tão fácil assim tocar um instrumento de sopro, né? Você tem que ter muito fôlego. E aqui a gente tá vendo uma pessoa falando e essas cordas, essas
vibrações aí aparecendo, essa parte azul. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa audição? Tudo. Quando a gente fala, a gente produz o som, para que outra pessoa possa entender o que a gente quer dizer. E a gente fala por conta das nossas cordas vocais, né? Nós temos as cordas vocais, quando a gente fala, elas vibram, e é aí que sai a nossa fala, é aí que a gente consegue falar, que a gente consegue gritar, né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas cordas vocais, beber bastante água, para que elas não ressequem. Se elas ressecarem, a gente pode ter dificuldade para falar, pode ter problemas. Então, as cordas vocais têm que estar sempre hidratadas, né? A gente bebendo água, para elas estarem molhando sempre, para que não venha ter problemas. Quando tem alguém distante da gente, a gente, eita, fulano tá passando ali, a gente grita, não é isso? Mas para o nosso grito sair, as nossas cordas vocais, elas vibram, para que outra pessoa possa nos escutar. Quando a gente está falando, elas também vibram. Então, para as cordas vocais, beber bastante água, evitar estar gritando. Maçã também é uma fruta muito boa, porque ela limpa as nossas cordas vocais também. Então, é interessante comer maçã. Se você gosta de maçã, ótimo, certo? Tem pessoas que ficam mesmo com problemas. É por isso que você sempre vê a gente, professor, na sala de aula com a garrafinha de lado, né? A minha aqui, ó, hoje ela tá vazia. É que eu já tomei água antes de gravar o vídeo para não ressecar, para eu começar a falar, minha voz não falhar. Então, a gente sempre precisa estar, né, hidratando, tá? Olha aqui onde ficam as nossas cordas vocais. Onde elas ficam, né? Interessante o corpo da gente, né? E os animais também produzem sons. E a gente escuta. Se tem um gato no telhado da casa da gente, o gato miou, a gente vai escutar. Se tem um cachorro no portão da nossa casa, ele vai latir, a gente vai escutar. Se tem um pássaro cantando, fazendo ninho numa árvore da casa da gente ou em algum outro lugar, a gente vai saber, né? Porque ele vai cantar. Então, os animais também emitem sons. E a gente sabe disso por conta da nossa audição. Então, veja como a nossa audição ela é fantástica. A gente precisa ter cuidado com tudo, né? Não existe ambiente sem barulho nenhum. Todo ambiente tem. Até no quarto da gente, a gente pode se trancar para dormir, mas tem. O ar-condicionado pode fazer barulho, o ventilador. O vento, ele faz barulho. Se a gente vai para uma montanha, a gente vai à praia, pode não ter ninguém. Mas na praia a gente vai ouvir o quê? O barulho das ondas do mar, o vento. Se a gente for para o alto de uma montanha, só a gente for sozinho, tem barulho do vento, porque o vento ele também produz som, certo? Então, atividade de classe, para vocês fazerem no caderno de ciências. Primeiro, qual é a diferença entre sons? Letra A, harmoniosos. Letra B, desordenados. Tem um desses sons aí que é aquele som, né, afinado, aquele som com ritmo. E tem outro que é o que a gente, quando o som é ruim, a gente diz assim, nossa, como esse som é desafinado, como esse som é ruim. Segundo, dê exemplos de instrumentos de letra A, corda, letra B, sopro. Terceiro, para que servem as nossas cordas vocais? Nós vimos aí no finalzinho, né, dizendo para que elas serviam, não é isso? Então agora vocês podem pausar o vídeo e daqui a pouco a gente retoma para fazer a nossa correção, tá? Então, ó, retomando, né? O primeiro quesito era para a gente dizer a diferença, né, dos sons harmoniosos e desordenados. Os sons harmoniosos são os sons com ritmo, né? São aqueles sons afinados que a gente chama. Letra B,
Sons desordenados são aqueles sons sem ritmo, né? Aqueles sons que são totalmente desafinados, né? Segundo, estava falando sobre os instrumentos musicais e estava pedindo para que a gente desse exemplo de instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Letra A, instrumentos de corda. Tem aí violão, guitarra, mas você pode ter colocado violoncelo, contrabaixo, harpa, né? Tem várias coisas. Isso aí é só caso você não lembrasse o nome de nenhum deles. Letra B, instrumentos de sopro, saxofone, flauta, corneta. Né? Então, isso aí são sugestões também, caso você não tenha se lembrado o nome de nenhum. E as nossas cordas vocais, para que eu estava perguntando para que elas servem, para que nós possamos emitir sons, como a fala, certo? Então, está aí a nossa correção, você pode pausar para poder fazer, tá certo? E a atividade de casa, dê exemplos de cuidados que devemos ter com os nossos ouvidos. Nós vimos aí a imagem, né, o cotonete, que é a limpeza do ouvido, vimos do fone, né, dos barulhos no geral, assim. Então, que cuidado a gente precisa ter? Você pode perguntar a algum adulto também, tá certo? E hoje a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, descansem e até o nosso próximo encontro.